Bom, olá pessoal, meu nome é Wagner, eu sou aluno de Filosofia do Instituto Cefet, pós-graduação em Ensino de Filosofia, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre ensino de filosofia e filosofia. Para mim, a filosofia e seu ensino partem do conceito de crise e, dependendo desse conceito, a crise da razão e a crise da cultura. O conceito de crise, para mim, não é um conceito meramente negativo, mas um conceito principalmente neutro, que significa para mim discernir, julgar, separar. Assim como numa aula de anatomia, cabe à razão se debruçar sobre si mesmo para discernir as partes, discernir o todo e compreender a si mesma, o seu funcionamento, aquilo que ela é em suas diversas funções, suas diversas partes. Bom, compreendido isso, a crise da razão começa na perda dos fundamentos de si e do mundo. O ensino de filosofia necessita que haja, para obter novas respostas para perguntas aparentemente velhas, que haja a perda dos fundamentos mais básicos daquilo que é o homem e daquilo que é o mundo a seu redor. E aí entramos na segunda pergunta, no segundo conceito, que é a crise da cultura. A crise da cultura é, a partir do século XIX e XX, uma série de mudanças que ocorreram no nosso mundo. Escritores começaram a falar que o nosso mundo estava se transformando e que nada antes aconteceu, que aconteceu antes se comparava ao que estava acontecendo agora. E eles chamaram isso de crise nos fundamentos da cultura. E isso exigiu de pensadores, cientistas, mitólogos, até religiosos, que reformulassem de diversas maneiras aquilo que era o homem e aquilo que é o mundo a seu redor. Isso nos deu produções novas de mitólogos, de religiosos, de artistas e até de homens da tecnologia, empresários, enfim, do que quiser, produções filosóficas, produções altamente novos conceitos, vamos dizer assim. Então, é necessário que a gente compreenda que a filosofia ela não tem um reino próprio no qual ela está guardada e que ali, só dali saem conceitos, mas que para que nós possamos nos debruçar sobre a razão e que dali possamos criticá-la, porque isso é a crise da razão, a razão se debruça sobre ela mesma e ali ela critica, discerne a razão, não é só sobre a filosofia, sobre a tradição da filosofia, porque não é sobre essa só, mesmo que seja indiretamente, que a gente entra na tradição da filosofia, não é só sobre essa que a filosofia deve criticar, mas sobre a arte, sobre a linguagem, sobre todas essas que estão buscando redefinir aquilo que é o homem. E assim, precisamos compreender que o ensino de filosofia ele não deve limitar-se à filosofia, mas deve abranger a compreender aquilo que é a totalidade da cultura e discernir a razão, discernir aquilo que são problemas filosóficos, buscando a perda desses fundamentos. E por isso que eu acho que a adolescência é um ótimo momento para isso, porque os adolescentes vivem em crise. A crise da adolescência é um momento perfeito para dar aulas de filosofia. Bom, basicamente isso. Não quero me estender muito, tem mais para falar, mas é basicamente isso. A crise da razão, crise da cultura, que se desdobra a partir do conceito de crise. E todos esses, porque a crise ela é uma oportunidade para reflexão, mas que a reflexão não é o ponto final, mas ela é um movimento que parte da reflexão para um ponto final, que seria a ação, que seria a nossa proposta para a crise.
a proposta do aluno, a proposta do professor, a proposta da comunidade, e como quer que você entenda o que seria isso. A nossa resposta à crise. Nossa resposta à crise é porque nós temos a oportunidade de afetar a nossa comunidade, afetar a crise, nos debruçando sobre ela. Bom, esse é meu entendimento do que é filosofia e seu ensino. Agradeço a oportunidade.